Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Eu sou o Fernando Aquino e é com muito prazer que eu estou aqui para mais um Me Edificando à Luz da Bíblia. No vídeo de hoje estaremos estudando a lição de número 8 da revista da editora Central Gospel, a revista Lições da Palavra de Deus, cujo título da lição é Livro dos Salmos, parte 5, Salmos 107 ao 150, ok? E para dar início, de maneira breve aqui, e clara na lição, nós vamos estar vendo o nosso texto bíblico básico, que a princípio está lá no Salmo 145, versos 8 ao 10, 147, versos 11 e 12, 148, versos 1 ao 4, 149, versos 1 e 2 e, por fim, 150, versos 1, 2 e 6. Já o nosso texto áureo encontra-se lá no Salmo 146, verso 10, e diz: O Senhor reinará eternamente, o teu Deus, ó Sião, é de geração em geração. Louvai ao Senhor. Então a nossa palavra introdutória nos diz aí: a quinta seção do livro dos Salmos, 107 ao 150, apresenta características muito peculiares em relação a práticas litúrgicas. Então, para começar, gente, vamos estar entendendo a princípio isso aqui. Quando a gente fala quinta seção, de repente você está chegando agora, ainda não conhece o nosso canal, está começando aqui a acompanhar os estudos. A gente sabe, a princípio, vimos isso em lições anteriores, que o livro dos Salmos ele é de uma maneira técnica, dinâmica e pedagógica, até colocaria, dividido em 5 partes, 5 sessões, com temas diferenciados entre elas. E a princípio nós estamos dando aqui, gente, aquela que é a quinta e última sessão. Esse é o ponto básico, esse é o ponto principal a se elaborar, a se entender aqui. Então o que a gente precisa parar para analisar? É o fato de que quando a gente olha para o livro dos Salmos, a gente percebe dentro dessa divisão aqui que este aqui, de maneira específica, esta aqui é uma divisão que trata de práticas litúrgicas, são cânticos, são hinos, são composições, são louvores entoados em cerimônias e em questões ligadas à liturgia. Outra coisa, trata-se, em sua maioria, de cânticos de louvor e adoração, entoados nos cultos judaicos e em momentos de celebração. Então, quanto à questão da situação, dos momentos em que esses cânticos eram entoados, nós vimos que eram cânticos litúrgicos, ligados a culto. E com relação à natureza desses cânticos, nós percebemos que eram cânticos de louvor e adoração. Então nós temos aqui a situação, o momento, a ocasião, melhor dizendo, onde esses cânticos eram entoados, e também a natureza desses cânticos. Aí, professor, você começa a trabalhar esse ponto aí, Separe isso. Mostre aos seus alunos que havia alguns cânticos que eram cantados em situações diferenciadas, havia diferentes situações, momentos para você cantar esses cânticos. Esses aqui eram especificamente em questões ligadas a culto, liturgia, e a natureza desses cânticos, diferente de outros, como canto de lamento, como nós vimos aí, canto de lamentação. Esse não, esses eram cânticos de louvor e adoração, cânticos voltados de maneira direta a Deus, canto de louvor e adoração ao nome do Senhor. Isso é importantíssimo, isso é maravilhoso. E como a gente já viu aqui, fechando, eram entoados nos cultos judaicos e nos momentos de festa, celebração. Vamos lá, ver um pouquinho mais sobre isso. O primeiro tópico diz assim: louvor a Deus por sua grandeza. Vamos lá. No Salmo 139, sobre o qual discorreremos a seguir, Davi põe-se a contemplar a grandeza e a majestade divina, admitindo sua limitação. Pode-se observar, a partir das palavras do rei, a relação existente entre o poder de Deus e a pequenez do homem. Então, para começar, a gente já viu aqui o que Davi passa a fazer nesse salmo aqui. Ele vai, claro, como a gente já viu aqui, exaltar a majestade, a grandeza de Deus. Mas enquanto ele o faz, foque nisso aqui, professor, enquanto ele está exaltando, enaltecendo, glorificando, mostrando-nos as qualidades, a grandeza do Senhor Deus, ao mesmo tempo ele vai, como homem, se diminuindo. Por um lado temos a grandeza de Deus e ao mesmo tempo a pequenez, a limitação, a fragilidade humana. Esse é o ponto que você deve trabalhar aí para que os seus alunos tenham noção daquilo que você vai falar, meu querido professor aí. Então o foco é esse. Não perder de vista. Enquanto a gente vai engrandecendo a Deus, a gente vem também diminuindo, ou nem diria diminuindo, mas colocando o homem no seu lugar. Só que nós somos pó, cinza, para que a gente acabe não tornando a nossa EBD numa chamada coach gospel, aquela coisa de exaltar o homem é o centro de tudo, o homem é o centro da terra, o homem é o centro da criação, tudo aponta para o homem, Ou seja, quando na verdade a gente entende que toda a glória de Deus, todo o louvor de Deus, a majestade é do Senhor. Então foi isso que Davi fez nesse salmo e isso nós estaremos fazendo num estudo mais detalhado em relação a isso. Vamos lá, vamos entender então o primeiro subtópico diz aí: o Deus que tudo sabe. Olha que coisa interessante. A característica divina que mais se evidencia nos versos desse salmo é a onisciência. Vamos lá, gente.
Aqui a gente já percebe aí que Davi agora falando sobre Deus, ele vai usar termos interessantíssimos. E deixa eu ler aqui que eu estou com o Salmo aberto, vamos lá. Senhor, tu me sondaste, olha a palavra sondar, conhecer por completo, né, no íntimo, no seio da pessoa, e me conheces. Aí verso 2, tu conheces o meu assentar, o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento, cerca o meu andar, deitar. Então, o que é o interessante, né? O principal aqui, a gente vai perceber palavras como sondar, conhecer, são palavras que exaltam de maneira clara a onisciência de Deus. Mas tá, é bom que te compreenda uma coisa, tá? Ainda que você, professor, tenha estudado, não sei se fez seminário teológico, né? Sei que vai estar lecionando, então não sei para quem estou direcionando esse conteúdo, mas ainda assim, nem todos os nossos alunos têm esse conhecimento. E aqui é a hora, professor, de você colocar não só o seu conhecimento, mas auxiliar, que é a melhor coisa que a gente pode fazer para um aluno, né? É muitas vezes fazer com que o aluno assente-se ali por horas e fique ali com o olho arregalado, dizendo, nossa, como esse professor sabe, como ele conhece, como ele estudou, como ele entende. A gente não está aqui para mostrar o nosso currículo, tá? O nosso diploma para os nossos alunos, mas para levar a eles, né, conhecimento, esse é o ponto. Então aqui entra um tema interessante, que é a onisciência. Lembrando que essa palavra não é encontrada na Bíblia dessa forma, onisciência, a gente não vê assim, mas o assunto relacionado a ela, a ideia por trás dessa palavra, ela é encontrada de Gênesis e Apocalipse, porque ela refere-se a Deus. Então o que é onisciência? Para falar de onisciência, caso você tenha tempo, professor, é bom que você foque num ponto também chamado aí dentro da teologia de atributos divinos, né? Atributos a gente sabe que são qualidades, são peculiaridades de uma pessoa. Então, atributos divinos são qualidades, são peculiaridades, são coisas ligadas à natureza e ao caráter de Deus que muitas vezes nos fazem conhecer um pouco mais sobre Deus. E quando a gente estuda esse tema, a gente percebe aí que existem duas divisões. São os atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis. Comunicáveis, eu falei um pouco sobre isso na aula passada, mas vamos frisar um pouco mais aqui. Atributos comunicáveis são atributos, características, questões peculiares a Deus que, ao criar o homem, Deus também deu um pouco disso ao homem, deu certa porção, certa parcela disso ao homem. Então, Deus pensa, Deus entende, Deus conhece. Então, o homem pensa, entende e conhece, ainda que limitadamente. Deus ama, tá? E o homem também pode amar. Deus deu ao homem o dom de amar, dotou ao homem o dom de amar. Deus é justo e o homem também pode praticar justiça. Então, onde eu quero chegar com isso, para que não seja muito extenso aqui, acabe não tornando um vídeo muito grande, é entender que atributos comunicáveis são atributos que Deus, ao criar o homem, dotou o homem, ainda que de uma parcela bem menor em relação a Deus. É claro, Deus ele tem todo o poder desses dons, tá? Dessas particularidades, ok? E nós temos os atributos incomunicáveis, tá? Então, comunicáveis é aquele que Deus partilha, divide. E incomunicáveis é aquele que Deus não partilha, não divide de forma alguma com nenhuma de suas criaturas. Aquilo que só Deus tem, só Deus o é. São características peculiares somente a Deus, ligadas só à natureza e ao caráter divino, ok? Esse é o ponto, então. Então, nós temos aí, dentre esses atributos, a onisciência, a onipresença, a onividência. O que é isso? Uma vez dito, pelo menos a respeito disso aqui, professor, você já pode partir, então, para descrever para os seus alunos o que seria cada uma delas. Então, o nosso foco aqui é a onisciência. O que seria onisciência? Vamos lá. Onisciência, está aqui a palavrinha, a gente vai tentar ler aqui, entender um pouquinho e facilitar a vida de vocês aí. O termo onisciência vem do latim omni, que significa todo ou completo, e scientia, que significa conhecimento. E é utilizado para explicar o ensino bíblico de que Deus conhece plenamente e perfeitamente todas as coisas. Então, a grosso modo, né, para que a gente não fique muito técnico, os termos técnicos demais, acaba tornando uma coisa macia. Então, o ponto interessante aqui é o quê? É, a grosso modo, mostrar aos seus alunos que a onisciência é dizer que Deus conhece todas as coisas. Esse é o ponto, é aquele atributo divino que nos mostra que nada foge ao controle de Deus, não há nada desconhecido, não há nada encoberto, não há nada que Deus não saiba, não há nada que Deus não conheça. Deus tem conhecimento, Deus tem ciência de tudo e de todas as coisas. Não há métodos, não há nada que se faça, se pense, ou possa um dia vir a ser feito, que Deus não conheça. Esse é o ponto principal. É isso que Davi está focando e exaltando aqui. Davi começa exaltando a onisciência de Deus. Isso é um ponto que nós precisamos entender, tá, de maneira clara aqui, para que fique bom, para que fique interessante, a fim de que nossos alunos venham ter ciência disso. Continuando aqui, né?
Apesar de não conseguir compreendê-la plenamente, o verso 6 mostra isso, o salmista maravilha-se diante da majestade do Altíssimo. Deixa eu ler o verso 6, vamos lá, gente, juntinhos aqui. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Então, olha que coisa interessante. Davi agora está contemplando a onisciência de Deus, o fato de Deus conhecer tudo e de que nada fica encoberto ou oculto aos olhos de Deus. Então, Davi, não podendo entendê-la, não podendo de maneira clara e específica explicá-la, o que ele vai fazer? Ele vai se maravilhar. Aqui deve ser a nossa postura diante da onisciência de Deus, gente, diante de todos os atributos de Deus. A gente às vezes tenta explicar, eu sei que há muitos homens e mulheres de Deus levantados pelo Senhor há séculos, aí, há milênios, tá? Pessoas que estudaram muito, pessoas instruídas pelo Senhor, inclusive até inspiradas pelo Espírito Santo para escrever, para nos elucidar questões complexas, mas ainda assim, a mente humana jamais conseguirá alcançar tamanha glória e revelação que é aí, ou que são aí, tá, os atributos incomunicáveis de Deus. Então o que a gente deve se fazer, como Davi fez, render-se a tamanha glória, render-se a tamanha graça, tamanho poder de Deus. Então Davi, não entendendo, não compreendendo, como eu também, se tentasse utilizar esse vídeo para explicar, certamente não o conseguiria, e por isso nem vou tentar fazê-lo. Fazer o quê? Nós temos aqui nos render e nos prostrar, reconhecendo de que Deus é onisciente, que nada foge ao controle e conhecimento do nosso Deus. Está aí, professor, algo muito importante para você aplicar e apresentar aos seus alunos. Dando continuidade, vamos lá então, o Deus presente. Podemos também ver exposta neste poema a onipresença divina. Aqui, uma vez pego aquele gancho lá da onisciência, nós já temos então uma noção básica de como trabalhar esse segundo aí, né, subtópico 1.2, o Deus presente. O ponto aqui, professor, é que você faça o mesmo que fora feito lá no subtópico anterior. Repassar aos seus alunos a mesma ideia, a mesma mentalidade, com base em tudo que já foi dito, que diz respeito aos atributos de Deus, tá? Nesse caso aqui, os incomunicáveis, haja vista o fato, né, de que já foi passado os comunicáveis. Então, esse é mais um atributo incomunicável, e o ponto aqui é simplesmente trazer a etimologia, o significado dessa expressão onipresença, que também não se encontra descrita dessa forma na Bíblia, mas o ensino por trás dela está em toda a Bíblia, como a onisciência também está. Então vamos lá, o termo aí, vamos entender um pouco isso. Etimologia, né, estudo das palavras, origem das palavras. O termo onipresença vem do latim omni, que quer dizer também todo, né? E praesentia, o que quer dizer praesentia do latim? Quer dizer presença ou presente. E é um termo teológico tradicional usado para se referir ao fato de que Deus está em todos os lugares. Tá? Então Deus é omnipresentia, ou seja, Deus está em todos os lugares, está presente em todos os lugares. Então aonde Deus quiser estar, Ele ali estará. Então não há um lugar que possa ocultar, esconder a presença gloriosa de Deus. É claro, né? Então uma coisa é você dizer que Deus está ali. Outra coisa é você dizer que Deus quer estar ali. Então Deus, como onipresente, Deus está onde Ele queira estar, onde Ele sinta-se à vontade, deseje estar, esteja presente, tá? Não há lugar algum que consiga conter a presença de Deus. Ele está, é claro, onde quer, Ele está presente em todos os lugares. Esse é o ponto importante. E essa ideia de presente em todos os lugares quer dizer que Deus vê, ou Ele vê todas as coisas. Então Ele nada foge, nada escapa aos seus olhos, nada escapa ao seu controle. Vamos lá? Deus faz-se presente em todos os lugares ao mesmo tempo, nas dimensões física e espiritual, porque não pode ser limitado às grandezas do espaço e tempo que Ele próprio criou. Desta forma, podemos ter a certeza de que o Senhor está conosco em todo o tempo e jamais nos abandonará. Então, a ideia, gente, da onisciência, ela não está ligada só a espaço geográfico, não. É bom que você foque isso, professor. Ela está ligada também à questão do tempo. Deus está em todos os lugares, geograficamente falando. Eu estou aqui lecionando, estou aqui numa cidade chamada, estou num bairro chamado Felrosa, numa cidade chamada Serra, num estado chamado Espírito Santo, num país chamado Brasil, ok? No continente aqui, e a ideia básica é entender o que, né? Na América do Sul, mas a ideia é o que? Deus não está, então isso não quer dizer que Deus esteja só aqui onde eu estou comigo, os lugares que eu citei que eu estou, mas Deus também está ligada à questão ligada ao tempo. Deus está também atemporalmente em qualquer lugar que Ele queira estar, porque tudo que eu citei aqui, eu estou aqui hoje, presente, gravando esse vídeo que você vai assistir não sei quando.
tá? Espero que seja breve. Mas a ideia é que Deus está também lá no que nós chamamos de passado. Deus está também no que nós chamamos de presente, o tempo. E Deus está também no que nós chamamos de futuro. Ok? Eu estou aqui trabalhando, gravando hoje aí quinta-feira à tarde, para deixar para você pronto uma aula para que você domingo lecione. Mas Deus já está lá no domingo, ok? E tudo que vai acontecer lá já está debaixo do controle de Deus. Então, gente, foca isso aí, professor. Eu acho que eu falei um pouco demais aqui, eu estou tentando ser breve, mas eu acho que deu para entender, aí ficou legal. O ponto é entender isso. Deus não está só em todo lugar. A presença de Deus não está ligada a questões geográficas. Mundo, espaço, continente, tá? Céu, terceiro céu, primeiro céu, inferno, terra, não. Mas também temporalmente. Deus está ligado Deus está presente em qualquer parte do tempo. Tá? Se houvesse a possibilidade de alguém criar uma máquina do tempo e voltar a 100 anos atrás, Deus está há 100 anos atrás. Se pudesse uma oportunidade de dessa mesma máquina levar alguém daqui a 2 mil anos na frente, apesar que eu estou dando um exemplo até gigantesco, porque eu não creio que vá tanto, o arrebatamento está próximo, eu creio assim, Jesus vem logo buscar a sua igreja, mas daqui a 1000 anos, Deus também lá está. Esse é o ponto a se entender, tá? Então foque isso aí, trabalhe melhor, você vai ter mais tempo que eu. Estou aqui só tentando, na minha limitação, aqui o cronômetro correndo aqui, eu estou tentando ser breve, ok? Vamos lá, mas dúvidas, meu contato sempre fica no final aí para você contactar-me. 1.3, o Deus que tudo pode. No Salmo 139, versos 13 ao 19, observamos os louvores a Deus por sua onipotência. Então o que você faz aqui, que eu não tive tempo de fazer? Pegar os versos, eu li só o primeiro para começar, mas você pega esses versos, leia se possível, for professor, esses versos em loco, leia em sala de aula, e aí você comece a aplicar essas características, esses atributos dentro dessa sequência de salmos lidos e identificados aí, tá? Marcados pelo comentarista na revista. Então no Salmo 139, versos 13 ao 19, nós vemos aqui a onipotência. Mais uma coisa apresentada aqui, onipotência. Então o que é onipotência? Já que a sequência é a mesma, eu posso ser breve aqui. O termo onipotência vem do latim omni, que quer dizer todo, ou completo, ou pleno, e potens. Essa palavra potens, ou potens, do latim potens, que significa poderoso. Logo, onipotente significa o quê? Todo poderoso, ou completamente poderoso, ou plenamente poderoso. Nesse ponto nós entendemos que Deus é o Todo-Poderoso. Esse é o ponto maravilhoso e glorioso. Tá? Deus não é dizer que Deus tem poder. Deus tem todo o poder. Todo o poder pertence a Deus. Deus é todo-poderoso. E use a mesma sequência aí. Você já entendeu? Você que é aluno, de repente não vai poder estar fisicamente na EBD, está nos acompanhando aqui. Tá? Eu acho que ficou muito claro também para você aí, ainda que eu esteja direcionando algumas coisas aqui para ajudar, porque a minha ideia aqui, gente, nesse canal, é auxiliar professores. Às vezes a gente não pode estar de maneira clara lá em loco, auxiliando, ajudando, mas você, aluno, vai estar assistindo, então você já vai lá para a aula para ser benção, para somar. Tá? A ideia é somar com o professor, tá? Somar, não criar contenda nem polêmica. Mas a ideia sua, aluno, é somar, você, professor, também traz um pouco disso aqui, aquilo que você julgar necessário, uma vez que você tem autonomia para dar a sua aula, como você bem assim quiser. Se nada do que foi dito aqui você quiser usar, sinta-se também à vontade, você é o professor, tá? Só estou aqui trazendo conselhos para você, mas o ponto é isso aí, gente. Entendendo isso, vamos lá. Deus é o Todo-Poderoso. A mesma se manifesta de duas formas. Então, essa onipotência, esse todo poder de Deus que nós vemos aqui, como é que se manifesta? Se manifesta de duas formas, a princípio, segundo a lição. Quais são? Vamos ver a elas aqui. Vejamos a seguir. A onipotência física. Deus é o Criador, sustentador e governador de tudo que foi criado. Então, tudo que nossos olhos contemplam no que tange criação, tudo que não podemos ver, mas sabemos que existe, e até o que não sabemos que existe, que há muita coisa aí no universo que a gente o homem tenta sondar, mas não alcançou. Tudo isso pertence a Deus, está debaixo do poder de Deus. Nada foge ao controle glorioso de Deus. Deus é onipotente, todo o poder pertence a Ele. Então Deus tem plenos poderes sobre a criação. Deus faz da criação o que Ele quiser. Ele é soberano. Glória a Deus por isso. Então, essa onipotência física aponta para o poder de Deus sobre as coisas criadas, tá, gente? E temos também a onipotência moral. Deus é poderoso para não praticar qualquer mal e para fazer todo o bem que desejar. Olha que coisa interessante. Isso aqui, professor, talvez tome um certo tempo, até meu aqui, e também seu na aula, mas vai ser de grande valia para os seus alunos.
grave isso aqui. O quê? O fato da onipotência moral. Por quê? Porque a gente costuma dizer, tá, Deus pode todas as coisas. Mas quando a gente começa a falar coisas que a gente considera que Deus não pode fazer, tá? Não deve, não pode fazer, por assim se é que essa expressão é correta, porque uma vez eu estou aqui, um homem tentando falar de Deus, então eu estou tentando usar a minha limitação aqui. Às vezes a gente se perde na maneira de falar, o que traz muitas vezes essa dificuldade de compreensão para os nossos alunos. O que seria isso? Você começa a sua aula aí, aí chega nessa parte que você começa a dizer, Deus pode, eu vou até voltar aqui, ó. Deus pode tudo. Deus é o Todo-Poderoso, não há nada que Ele não possa fazer. Se Ele quiser desfazer, Ele desfaz. Se quiser refazer, Ele refaz. Ele amassa o caco, quebra o barro, refaz o vaso novamente. Sim, sim. Mas aí a gente começa a ver algumas coisas que a gente começa a dizer que Deus não pode. Tipo, Deus não pode mentir, Deus não pode pecar, Deus não pode roubar, Deus não pode falhar, Deus não pode negar a si mesmo. E aí agora, como é que a gente faz para poder explicar isso aí? É claro que não é tão simples assim. Eu estou falando aqui, mas não é tão fácil. Então, primeiro a gente precisa corrigir a maneira de falar. Eu acho que corrigindo a maneira de falar, nós vamos ter uma boa base para poder trabalhar com nossos alunos. Primeiro ponto, vamos lá. Qual a maneira que nós falamos? Deus pode. Depois nós continuamos com Deus não pode. Aí começa o problema. Deus pode, Deus Todo-Poderoso, mas Ele não pode roubar, não pode falhar, não pode. Então, a gente começou dizendo que Deus pode qualquer coisa, tudo, Deus pode tudo. Agora Deus já não pode, né? Então, quando eu digo Deus não pode, dá-se a entender, para quem é muitas vezes leigo na área teológica, ou tem um conhecimento parco do assunto, é que eu estou me contradizendo. A forma como a gente diz Deus pode e depois Deus não pode, traz a quem nos ouve uma ideia, tá, de contradição. Então a gente está se contradizendo com isso. Então é claro que Deus não pode, a gente sabe disso. Não estou dizendo que possa roubar, falhar, pecar. Por favor, você me entendeu. Estou dizendo que ele deve mudar, às vezes, ou melhorar, tá, otimizar a forma de falar. Então vou dar um exemplo aqui e é só um conselho, tá? Não estou, isso aqui não é uma regra, uma norma que eu estou adaptando, não. Estou só colocando a maneira como, às vezes, eu uso com meus alunos, né? Eu estou lecionando ultimamente agora no seminário básico, eu lecionei o avançado, terminei lá com minha turma na cidade de Vila Velha, aqui mesmo no estado, agora estou aqui lecionando básico em teologia num bairro próximo aqui, que é Laranjeiras, próximo ao meu bairro. Mas lá no que eu faço, eu já procuro fazer com meus alunos lá no básico em teologia, é mostrar a ideia do seguinte, deixa eu explicar aqui para não estender demais, é que Deus pode. Quando eu vou falar o que eu acho, o que a Bíblia mostra, o que dá a entender que Deus não pode, eu não uso esse termo Deus não pode, eu uso o termo seguinte, não há necessidade. E deixa eu explicar isso aqui. Uma vez que Deus é todo-poderoso, quando há coisas que Ele não pode, não deve fazer, como pecar, Deus não pode pecar, Tiago 1,13, está lá claramente. Né? Se alguém disser que é tentado, não diga por Deus sou tentado, porque Deus não peca, não tenta e não pode ser tentado por ninguém, então Deus não peca. Hebreus 6 mostra claramente para a gente lá que Deus também não mente, Deus não pode mentir, está lá em Hebreus 6. Então, o que a gente precisa entender? Deus pode todas as coisas, mas há coisas que não são e jamais, nunca foram, não são, jamais serão necessárias que Deus faça, porque não, é impossível que Ele faça. Por que é impossível? Então não preciso nem dizer se Ele pode ou não pode. Não precisa usar esse termo que Deus não pode para quebrar essa ideia da onipotência. Mas, de contrapartida, há coisas que Deus jamais haverá necessidade de fazer, como mentir, falhar, pecar. Por quê? Porque são coisas que vão contra a sua santa e gloriosa natureza. Então Deus jamais terá necessidade de mentir. Por quê? Porque Deus nunca será pego de surpresa. Por que Deus vai mentir? Sendo que Deus sabe tudo. A gente geralmente mente, tá? Quando eu falo a gente geralmente mente, não estou dizendo que eu estou mentindo, não, você me entendeu. Os seres humanos geralmente mentem porque eles são levados a alguma situação, ou para tirar vantagem ou não, eles, dependendo do motivo, mas existe uma situação que os leva a mentir. Uns criam situação, mas a ideia é que o ser humano, para tirar vantagem ou não, mente. Porque aquela situação faz dele lá uma situação de mentira. Mas Deus nunca vai ser pego numa situação dessa, Deus nunca vai precisar mentir. Deus não vai precisar roubar o que? Se tudo que Ele criou é dele, tudo é dele, pertence a Deus, vai tirar de quem, gente? Se tudo é dele, tudo pertence a Ele. Então, não é que não que eu não deva dizer que Deus não pode pecar, Deus não possa roubar, Deus não possa mentir, mas que dá um nó na mente. Eu estou dizendo que Deus pode todas as coisas, então eu vou dizer, não há em Deus a necessidade de mentir, falhar, pecar, roubar. Por quê? Porque tudo isso vai contra a sua santa e gloriosa natureza. Tá? Deus é justo, ora, Deus sendo justo, para que roubar? Não precisa. Não estou dizendo que se Deus quiser roubar, Ele pode, você me entendeu? Deus jamais irá roubar, Deus jamais irá falhar, Deus jamais
Só que o que eu estou querendo dizer, pronto, acho que vai ficar mais fácil agora, é que dá um nó na mente para uma pessoa, que geralmente nem o básico fez em teologia ainda, ouvir por um lado que Deus pode. Agora a gente começa, Deus não pode. A pergunta é, pode ou não pode? Que agora deu um nó. Se Deus pode tudo, por que isso aqui ele não pode? Só para explicar essa questão do pode e não pode, tá? O que não vai mudar a questão de que Deus não pode pecar, não pode falhar, não pode mentir, tá? Não peca, não mente, não falha. Esse é o ponto. Isso aqui é só para tentar explicar de uma forma para suavizar, caso alguém em loco, em sala de aula, te pergunte, tá, mas se Deus pode, por que ele não pode roubar? Por que ele não pode falhar? Por que ele, você vai dizer, não, a ideia é essa, nem cite esse termo pode ou não pode. Você está dizendo, você vai responder a pessoa, esse não é nem o termo correto a se usar que Deus pode ou não pode. Não há necessidade. Mentir para quê? Deus é justo, santo. Santidade. Pecar para quê? Pecar para quê se Deus é santo? Mentir para quê se Deus é justo? Então, é impossível que Deus faça qualquer uma dessas coisas. Eu tenho certeza que eu não consegui explicar. Porque, como eu disse no início, é muito complexo. Eu estou tentando aqui só dar uma suavizada. Mas se ainda assim restou para quem está me assistindo algum tipo de dúvida, eis o meu contato no final do vídeo. Vamos lá, então está claro isso aqui, tá? Onipotência moral. Okay? Deus pode fazer tudo que esteja de acordo com sua santa natureza. Okay? Você pode responder dessa forma, hein, professor? Deus pode fazer moralmente tudo que esteja de acordo com sua santa natureza. Nada que venha ferir ou se contrapor à sua santa natureza. Seria aí uma resposta boa para você. Vamos lá, segundo tópico. Louvor a Deus pela sua palavra. Continuando aqui. Então, só fazendo o que eu sempre faço, professor, você fechou a parte lá da aula, então aqui é outro assunto, outro tema, outra temática, tá? Outra ideia, outra linha. Vamos lá então, louvor a Deus pela sua palavra. O capítulo 119 do livro dos Salmos é o maior de toda a Bíblia. Lembrando que eu estou dizendo capítulo porque na revista traz a expressão capítulo, mas nós usualmente não, né, nós comumente não usamos essa expressão capítulo para o livro de Salmos, haja visto o fato de Salmos ser um compêndio, uma coleção de cânticos, um inário, então por isso não leva a expressão capítulo. Está capítulo na lição e eu, respeitando a lição, estou usando capítulo. Então, vamos lá, a seção aí, o capítulo 119 do Salmo é maior de toda a Bíblia. Então nós estamos lidando agora, gente, com o maior capítulo da Bíblia, né? Lembrando mais uma vez, usei a palavra capítulo porque está aqui, só para poder ser didático. E o que é o ponto interessante de se entender aqui? Que ele é composto, a princípio, por 22 estrofes, então ele tem 119 cânticos, né? 22 estrofes, ou ele é um cântico, né, com 119 versos, melhor dizendo, 119 versos, não cântico, peço perdão, é um cântico só com 119 versos, tá? E é composto por 22 estrofes, é uma divisão de 22 estrofes. Aí a gente já começa a ver uma coisa interessante aqui. Todas correspondentes a uma letra do alfabeto hebraico. Então, para começar, nós estamos lidando aqui, gente, com algo chamado de acróstico. O que é acróstico, professor? A grosso modo, gente, acróstico é uma figura de linguagem na qual, por diversas vezes, se utiliza a primeira letra de cada frase, segue uma sequência, e a sequência é determinada pelo autor. O autor vai usar sempre aquela primeira letra, ou às vezes a do meio, às vezes a última, para fazer uma espécie de um desenho, uma linha, uma cruz, ou uma sequência, um círculo. O autor tem em mente uma sequência, ele desenvolve uma sequência e ele utiliza sempre a primeira letra, sempre não, na maioria dos casos, a primeira letra de cada frase, cada verso, para dar a ideia daquela sequência. Nesse caso aqui, o que o autor quer fazer? O alfabeto hebraico, né, da língua hebraica, o alfabeto hebraico, ele possui 22 consoantes. Lembrando que o alfabeto hebraico não possui vogais, né? Existiam as chamadas vogais maçoréticas que foram postas bem tempo depois. Mas são 22 consoantes, letras. E cada uma dessas letras é usada no início de cada frase, né, de cada verso aí do Salmo 119, com o intuito aí de expor e expressar aí o que o salmista quer expressar. Ok? Tá claro isso aqui então, gente? Então, alfabeto hebraico, 22 letras. Salmo 119, 22 estrofes. Então, cada estrofe dessa aí, cada uma das estrofes tem, a princípio, a primeira letra, uma letra do alfabeto hebraico em sequência, tá? Que vale da primeira letra, que é a letra Aleph. Então, você tem uma Bíblia aí e, de repente, você está curioso até hoje. Por que na minha Bíblia está escrito aqui Aleph? Quem é Aleph? O que é Aleph? De repente você conhece alguém que se chama Aleph. Aleph nada mais é do que a primeira letra do alfabeto hebraico, tá? Uma consoante. E a última letra, a letra Tav. Então por isso você vê essa sequência aí. Então isto é um acróstico, ok? Uma figura de linguagem muito comum na poesia hebraica.
Vamos lá. Ele é composto, deixa eu voltar aqui para onde eu estava, ele é composto por 22 estrofes, todas correspondentes a uma letra do alfabeto hebraico. Cada uma dessas estrofes possui 8 linhas que começam com a mesma letra. Então, olha que coisa interessante. Tá mais um ponto a ser trabalhado aí. Os versos desse poema, né, o Salmo 119, cujo autor não é identificado, são todos dedicados ao louvor da revelação de Deus. Então, nós temos aí o Salmo 119, que é o maior, então foque isso, professor, o maior da Bíblia, tá? Maior. Possui 22 estrofes, esse salmo por completo, e cada uma estrofe começa com uma letra aí do alfabeto hebraico, cuja primeira é Aleph, a última é Tav, ok? Que são 22 consoantes, haja vista o fato do alfabeto hebraico não possuir vogais, tá? Ok? Então esse é o ponto. Vamos tentar entender agora. Uma vez dito, essas são as informações técnicas concernentes ao salmo. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o salmo. Vamos lá. O louvor daqueles que andam conforme a palavra de Deus. Os 2 primeiros versículos do Salmo 119 são bem-aventuranças que se assemelham à mensagem do Salmo, né, do Salmo 1, verso 1 e 2. Né, bem-aventurado. Contudo, no verso 5º deste cântico, o salmista parece declarar que nem todos os seus caminhos foram conduzidos diligentemente. Por isso, ele decepcionou-se. Fazer o que aqui? A tradução está ali, a NVI, mas estou usando aqui a RC, que é muito comum entre nós. Vamos ler aqui, então, para entender. Vamos lá. Vamos todos nós para o Salmo 119, versos... vamos ver. Bem-aventurado os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam com todo o coração, e não praticam iniquidade, mas andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Tomara que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos. Então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Então, olha que coisa linda, coisa interessante. Então aqui a gente percebe aqui, professor, lendo esses versos 1 ao 6, basicamente o 6, a gente percebe aqui que o salmista está meio que perdido aqui. E o que ele quer fazer, o que ele busca fazer nesse ponto é continuar trilhando sempre o caminho de Deus, sendo um bem-aventurado, um feliz, porque essa é a ideia, tá? Esse é o ponto a se trabalhar aqui. Então, muitas vezes, possa ser, é só um exemplo aqui citado pelo comentarista, que ele talvez tenha se decepcionado por, talvez meio que balançar um pouco na presença de Deus, na lei de Deus, mas que ele está agora reconhecendo a necessidade da busca de voltar-se para essa lei. Esse é o ponto que você pode trabalhar de maneira mais clara, mais ampla do que eu, haja visto o tempo que você vai ter aí, que é maior. Focando aqui, vamos lá, a palavra que purifica e guia. Como poderia um cristão sobreviver sem meditar na lei do Senhor? A palavra de Deus guia-nos na escuridão, ilumina os nossos passos e faz-nos andar seguros, ainda que atravessemos o vale da sombra da morte. Então a gente vai falar um pouquinho agora, gente, sobre o Salmo 119, verso 105, né? Lâmpada para os meus pés. Então a ideia é entender isso aqui, gente. O que a gente precisa falar aqui? Que aqui é a hora do professor, de você, professor, parar para fazer com seus alunos uma espécie de introspectiva, para que eles olhem para dentro de si e entendam a real necessidade de serem iluminados, clareados, ter o seu caminho, a sua vida, os seus passos, serem direcionados pela luz que emana da palavra de Deus. Esse é o ponto, tá? A se entender aqui. E como é que andar guiado pela luz de Deus nos faz atravessar os momentos mais difíceis da vida. Então a melhor maneira de passar pelas adversidades é caminhando através da luz da palavra, é ter a luz da palavra guiando a nossa vida. Vamos ver isso aqui de maneira mais prática. Vamos lá. A palavra que purifica e guia. Então, pegando aqui um gancho no material da escola bereana, mais uma vez, obrigado a vocês, só a palavra guia-nos a verdade. No Salmo 119, verso 105, está aqui embaixo, né, da minha imagem, iniciado pela letra Nun do alfabeto hebraico. Então a gente vai ver aqui, olha, o que a gente viu lá no que diz respeito à questão técnica do acróstico. Olha um acróstico acontecendo aqui e é o exemplo que a gente citou lá. Salmo 119, no verso 105, começa com a letra Nun, que é uma das letras do alfabeto hebraico, a letra Nun. Vamos ver já qual seria essa letra aí. Então o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O termo lâmpada é uma referência aos recipientes feitos de barro ou argila, utilizados como candeias. Estas, quando acesas, traziam luz à escuridão. Então a gente está vendo aqui, ó, botei dois exemplos, duas fotos e duas imagens aqui ilustrativas para que a gente possa entender que é uma referência à candeia. Candeia é, para quem não sabe, uma lâmpada portátil,
né, feita de barro, argila, cujo conteúdo ali, né, o combustível para essa lâmpada era o azeite. Havia um pavio torcido, barbante torcido, corda, que era enrolado, posto no azeite, acendia-se a ponta, havia uma hastezinha numa outra ponta para a pessoa carregar aquilo, segurar onde ela ia. Então, a pessoa era guiada por aquela luz, era uma lanterna, né? Hoje nós temos a lanterna aí, né? Mas a ideia da antiga lanterna era essa. Então, esse ornamentozinho feito de barro, pequeno, uma lâmpadazinha, azeite dentro, barbante torcido, acendia-se a ponta e ia clareando o caminho da pessoa. A pessoa, em meio à escuridão, punha aquele negócio na frente e ia caminhando. A palavra de Deus é para nós essa luz, essa lâmpada, tá? E aqui nós temos uma questão técnica também. Eu acho que a aplicação já ficou muito fácil, muito clara para a gente entender isso aqui no slide passado, mas aqui temos a questão técnica. Vamos ver essa questão técnica aqui. O que está dizendo aqui na técnica? Diz que esse Salmos 119, verso 105, começa com a letra Nun do alfabeto hebraico. Vamos ver isso aqui? Eu trouxe aqui para vocês mais uma vez, porque julguei necessário, haja vista o fato do próprio comentário em citar. Vamos ver o Salmo 119, verso 105 na Bíblia hebraica, tá, meus queridos? Vamos lá, vamos ver isso aqui. Então a primeira palavra está aqui, ó. A palavra, lembrando que o hebraico começa da direita para a esquerda, então dessa vez eu já coloquei na sequência para te auxiliar aí. Então a primeira palavra está aí, ó. Aqui a palavra ner, tá vendo aí? Ner, ner. Aí nós temos a palavra, tá vendo? Leragilá. Então deixa eu passar o mouse, se ele passar aqui me ajuda. Ner, leragilá, leragilá. Mais uma palavrinha passando. Aí nós temos a palavra devarrera, tá vendo? Devarrera ou devarrerá, tá vendo? Ner, leragilá, devareja. Aí temos mais uma aqui, veor, veor, veor. E por fim temos mais uma palavrinha, que é a palavra lintivati, lintivati. Então, fechando aqui, ner, leragilá, devareja, ner, leragilá, devareja, veor, V de vermelho aqui, or, lintivati, lintivati. Mais uma vez eu fecho. Ner, leragilá, devareja, veor, lintivati. O que quer dizer isso aqui? Então você vai perceber que eu botei de azul propositalmente. Tá? Vamos ver o português e eu explico. A palavra ner, do hebraico, lâmpada. A palavra leragilá, do hebraico, para os meus pés. Aí nós temos devareja, devareja, é a tua palavra, vê que devareja, olha o que nós temos aqui, ó, devar, devar vem de davar, palavra. Então devareja, tua palavra, veor, ve quer dizer que o ou uma, e or, a palavra azul aqui, or, é a palavra luz. E para fechar, lintivati, para os meus caminhos, tá? Ou para o meu caminho, tá? Seria o melhor que eu botei em plural, mas para o meu caminho. Então, fechando, aí você vai perceber que eu queria chegar aqui, ó. Desculpa, né, acabei enrolando aqui, peço perdão a vocês, mas vamos lá, juntos, aprendendo. Esta primeira letra que eu estou rodando aqui, ó, o meu mouse, você vai ver aí, está debaixo dessa candeia. A primeira aqui, ó, é uma consoante, essa consoante é a consoante Nun. Lembra lá que está escrito aqui embaixo? No hebraico o salmista diz lâmpada, tá vendo, ó? Iniciado pela letra Nun do alfabeto hebraico. Então essa é a letra Nun no alfabeto hebraico, tá? A letra Nun. Então a palavra aqui é a palavra ner. Ner começa com Nun, que é aí a letra e é mostrando um acróstico, ok? Então mais uma vez, ner, leragilá, ner, leragilá, devareja, veor, lintivati. Então nós temos aqui, ó, essa aqui é a palavra luz, está em azul. As palavras que a gente está focando aqui são essas, lâmpada e luz. Lâmpada é ner e luz é or, está aqui em azul em hebraico. Só para te dar uma auxiliada aí. Precisando desse slide, basta você pedir que eu te mando aí no zap, para que você possa utilizar lá na sua aula, ok? Pronúncia também, caso você queira, eu gravo a pronúncia em áudio para que você possa pronunciar corretamente aí o hebraico, caso seja essa a sua vontade. Vamos lá. Continuando, 2.3. A perfeição da palavra de Deus. Nos dias atuais, muitos questionam a veracidade e importância da palavra de Deus. Contudo, quem a experimenta verdadeiramente não vê necessidade de procurar caminhos apologéticos para defendê-la, pois compreende sua perfeição, excepcionalidade e infalibilidade. Então vamos lá, gente.
A palavra de Deus ela é perfeita. Isso aqui é interessante porque esse tema aqui caiu como uma luva, porque recentemente caiu aquele tema aí de se atualizar a Bíblia, né? A gente acaba se deparando com essa esquisitice que acabou sendo dita aí, inclusive a maneira foi até tendenciosa. Eu acabei assistindo o vídeo, né? Uma coisa que eu já não me meto muito em polêmica com ligado a vídeo, internet, eu tenho um foco aqui, um alvo, mas o negócio foi complicado porque a pessoa chegou a dizer que a Bíblia precisava ser atualizada e ele quis dizer que a Bíblia ia ser atualizada doutrinamente, então doutrinariamente seria o problema. Então ele quis mudar a doutrina, a visão, como que aquilo que a Bíblia condena como pecado lá e não é pecado hoje, então a Bíblia precisa ser consertada, atualizada. O que a gente percebe aqui, professor, e aqui eu acho que dá para você tirar um leque muito bom, é o foco de que a Bíblia é inerrante, é infalível, é inefável, é a gloriosa e santa palavra de Deus. O que a gente percebe aqui é que muitos, na atualidade, que foi um desses casos aí, né, acabam questionando realmente a Bíblia, ela traz a verdade, é uma veracidade no que diz a Bíblia, ou realmente ela é importante, é necessário, não dá para se viver melhor esquecendo as coisas que a Bíblia traz. É claro que não. Primeiro, a Bíblia é verdade, é veracidade, ela é a palavra, ela não só contém a palavra, ela é a palavra inerrável, infalível, inerrante, melhor dizendo, inerrante, infalível, palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Tá? E ela é importantíssima, porque ela é lâmpada para os nossos pés, luz para o caminho. Através da palavra de Deus nós somos edificados, abençoados, fortalecidos, renovados. Deus, ele é glorioso e a sua palavra é tremenda para nós. Então, há essa necessidade. Alguns acabam vendo a necessidade de procurar caminho apologético para defender até a Bíblia. Tem gente que acha a necessidade de defender a Bíblia, como se a Bíblia por si só não pudesse defender. Mas ainda assim, tá? Defenda a sua fé em Cristo Jesus, sempre que necessário, sempre que possível, tá? Sempre que você julgar proveitoso, tá? Que possa edificar alguém, mas o que a gente percebe aqui, não há necessidade de se atualizar a Bíblia é atual, a Bíblia é o único maior livro, o livro mais atual de todos os tempos. O que vai acontecer daqui a 200 anos já está na Bíblia, isso que é interessante, a Bíblia é sempre atual, ok? Continuando aqui, vamos lá. Terceiro tópico, louvor a Deus pelos seus feitos. Depois do Salmo 119, inicia-se uma série de 15 poemas, né, do Salmo 120 ao 134, chamados de Cânticos dos Degraus, ou Cântico de Peregrinação, ou Cântico das Subidas, ou Cântico de Romagem. Então a gente tem aqui uma outra série, uma outra sequência, a gente já viu lá no segundo tópico, que a gente está fechando já estou chegando no final, mas é bom focarmos e frisarmos alguma coisa interessante aqui. Aqui, essa sequência é o chamado Salmos, ou Cânticos de Degrau, tá? Cântico dos Degraus. Por que esse nome, gente? A princípio é muito difícil nós descrevermos e explicarmos com clareza, haja vista o fato de haver muitas fontes, muitas questões ligadas a tradições para explicar o que seria um cântico do degrau. Então você vai pesquisar um pouquinho, você vai ver que cântico do degrau aí, alguns vão dizer, há tradições, principalmente o Talmud, que vai dizer que cântico do degrau estavam relacionados aos 15 degraus que haviam na escada, né, uma escada que dava acesso ao templo. Então vamos dizer que quando as pessoas chegavam ali, cantavam um cântico no primeiro degrau, um no segundo, no terceiro, cada degrau que se subia entoava um cântico. Ainda é uma questão interessante, até boa, eu já vi muita pessoa pregando, utilizando isso, mas ainda não passa de tradição, nós temos tanta certeza quanto a isso, é tradição. Outros vão dizer que está ligado ao fato da peregrinação, por isso esse termo também, cântico de peregrinação, em que se fazia de qualquer lugar onde habitava, fora de Sião, fora de Jerusalém. Os moradores da região de Israel peregrinavam nos períodos de festa, chamado Shalosh Regalim, né, no hebraico, as festas da peregrinação. Então as pessoas deixavam suas casas nesse tempo, né, no tempo da Pesach, da Shavuot e da Sukkot, né, ou seja, no tempo da Páscoa, Tabernáculo, Pentecoste e Tabernáculo. Então nessas três festas, Páscoa, Pentecoste e Tabernáculo, as pessoas deixavam qualquer lugar que estivesse longe ali e iam em direção a Jerusalém, para em Sião, naquele lugar em Jerusalém, celebrar as festas. Então festa de peregrinação era um dos nomes também muito comum, muito usado, tá? Então a gente percebe que um desses nomes, um desses termos aí era esse. Esse é o ponto. E também vemos aqui também cântico de subida, apontando para a ideia de que quem vinha do cativeiro estava subindo em direção a Jerusalém. Então, existem muitas fontes, existem muitas explicações que eu não teria tempo hábil de falar aqui. Vamos falar um pouquinho sobre o Salmo. Então você pesquise aí mais para que você possa entender e aplicar qual seria. São os 15 degraus lá do templo, são ali a peregrinação feita de qualquer região em direção a subir, por isso o cântico de subida, né? Cântico da subida, subindo para em direção ao templo, a Jerusalém. São os cânticos que eram cantados lá pelos que estavam deixando o cativeiro, voltando da Babilônia em direção a Jerusalém.
Amém? Ok, então muita coisa se diz a esse respeito, mas para nós aqui basta analisarmos os cânticos em si. Dito pois isso, vamos embora. A espera no Senhor da salvação. Nos 2 primeiros versos do Salmo 121, o salmista eleva os seus olhos para os montes e pergunta-se, de onde me virá o socorro? Sem qualquer interlúdio, ele declara, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e terra. Então isso aqui é interessante, gente. O salmista está lá, eleva os meus olhos, estou aqui no Salmo 119, vamos passar para o Salmo 121, que é parente desse aqui, é vizinho, logo depois. Vamos lá, pulando o 119 aqui. 121, eleva os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? Uma pergunta. Só que ele não para, como está aqui, não tem interlúdio, não é um interlúdio. Ele não para analisar, para pensar, para buscar uma resposta. Na mesma intensidade com que há a pergunta, né? Leva os meus olhos para o monte, de onde virá o socorro? Na mesma intensidade, ele traz uma certeza. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Olha que coisa maravilhosa, gente. Coisa tremenda, então que a gente compreenda isso em tempo de crise, em tempo de adversidade, em tempo de muitas vezes parecer que nós estamos perdidos, sem saber o que fazer. O meu socorro, o seu socorro, o nosso socorro vem do Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Tá? Outro exemplo também maravilhoso está aqui, o Salmo 124, Davi falando. Davi reconhece que se o Senhor não estivesse ao lado do seu povo, os homens tê-lo-iam engolido como águas transbordantes. Vamos lá, Salmo 124. Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora, diga a Israel, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Aí o verso 6 no início. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. Perdão. Olha que coisa linda, gente. Um salmo de livramento, esperar no Senhor. O Salmo 121, o salmista, ele tem certeza de que o Senhor é que é o socorro dele. No 124 ele tem certeza de que se não fosse Deus, o que seria da nação de Israel? Então, gente, está muito claro isso aqui. O meu, o seu, o nosso, repito, socorro vem do Senhor. E o que seria de nós? Ai de nós se não fosse Deus, ai de nós. Então, professor, pega esse gancho aí para você falar com seus alunos. Ó, se não fosse nós, não teríamos essa aula aqui, não estaríamos vivos. Quantos livramentos você passou essa semana aí? Quantas adversidades se levantaram? Olha como está o mundo perdido, desesperançado, sem saber o que fazer. Fala-se em vacina, fala-se em economia, fala-se e Deus nos guardando. Se não fora o Senhor, essa pandemia tinha nos engolido vivos. Se não fosse o Senhor, o mundo já teria. Se não fora o Senhor, tudo isso é bom que você trabalhe melhor do que eu, haja visto o tempo que você tem aí. Vamos lá. 3.2, a natureza clama. Os salmos 146 ao 150 são conhecidos como salmos de Halel. Lembrando que você tem aí, professor, a sua exposição, a palavrinha hebraica, começa com H, né? H-A-L-L-E-L. Aí você pode pronunciar Halel, sinta-se à vontade, tá, gente? Aqui não estou aqui para querer puxar a orelha, instruir ou mostrar alguma coisa para ninguém, não. O meu desejo é só ajudar, só somar com vocês, tá? Então, há quem pronuncie Halel, tá? Há quem diga também Halel, os salmos de Halel, ou Halel, ou Alel, fica à vontade, professor, a aula é sua. Então, vamos lá. Que são os salmos de aleluia? Pois todos começam e terminam com a frase louvai ao Senhor. Isso é que é o Halel, nós vamos entender isso já já. E constitui-se em uma grande aula de louvor e adoração ao povo de Deus. O Halel já fala lá, o que é Halel, gente? É o louvor a Deus. Salmos cujo foco, o principal tema é o louvor a Deus, a glória dada a Deus, é louvar a Deus. A ideia por trás aí, né? Deixa eu fechar minha Bíblia aqui, que eu estou fechando a aula. A ideia aí é exaltar, é louvar a Deus. Essa é a ideia por trás do Salmo do Halel. Houve uma questão interessante aqui, tá? Então acho que ficou muito claro o Halel, lembrando que também alguns desses salmos eram cantados, o salmo de Halel era cantado lá na Páscoa, em festividade desse sentido. Mas o nome é isso aí, Halel. E Halel é uma palavra muito conhecida, gente. Que palavra é essa? Aleluia. A gente fala aleluia, aleluia, uma palavra que é falada em todos os idiomas do mundo, mesmo aleluia, aleluia, aleluia. Então sempre que você fala aleluia, você está falando Halel. Halel é aleluia, ok? Esse é o ponto a se entender. Com base nisso, eu quero fazer aqui agora, acho que eu já findei a parte da revista. O que eu quero fazer,
caso, né, quero pedir permissão, licença a você que me assiste aí, para responder uma pergunta que me fazem de vez em quando. Me fizeram essa pergunta agora, né? Acabaram de fazer essa pergunta essa semana. Vem cá, me disseram, meus alunos perguntaram, e outras pessoas também, na igreja, vem cá, professor, essa palavra aí, Fernando Aquino, a gente pronuncia aleluia ou aleluias? Eu já vi pessoas falando aleluias, aleluias na igreja, aleluia. Primeiro lugar, antes de eu falar pronúncia, vou focar um ponto aqui. Talvez nesse momento você fale, não, isso aí é irrelevante. Eu assisti a aula até aqui, mas eu acho que isso aqui é desnecessário. Em primeiro lugar, Deus não analisa a pronúncia que você está usando. Deus analisa a intensidade do seu coração. Você pode falar aleluia ou aleluias, ou até o hebraico, mas está com a vida toda torta, está aí de boca para fora. Se você fala Deus, Deuso, Jesus, Jesus, se é a forma que você, de repente, o grau de ensino que você tem, onde você estudou, o importante que Deus analisa é a intenção do seu coração. Não é a pronúncia correta da palavra, ok? O primeiro ponto é esse. Mas se você quer saber realmente se essa é a dúvida sua, até para você falar agora a partir de hoje, vou continuar falando aleluias, ou eu quero falar aleluia porque eu quero saber se é essa, se não é. Se é uma dúvida, então vem comigo que a gente vai tirar essa dúvida agora. Para começar, vamos lá. Então essa palavra aleluia, ela vem do hebraico. Em hebraico, aleluia é a junção de halelo, viu que nós vemos lá agora? Halelo, que daí saiu halel. Então halelo quer dizer aí, né, uma das palavras, que significa louvem ou adorem. Então, halel, louvor, halel, halel, louvor, vimos lá agora. Halelo, louvem, tá? Imperativo, louvem, numa ordem, louvem, adorem, louvem. Esse é o ponto. E junto à palavra halelo com a palavra Iá, a expressão Iá, que significa o quê? Deus. Então, Iá aí, halelo, louvem, Iá, Deus. Apontando para quê? Para o nome, tá? Que Deus se revelou a Moisés lá. Que nome Deus revelou? O Reiê. Deus diz, Reiê, Asher, Reiê, eu sou o que sou. Reiê, eu sou. Asher, o que ou quem. Reiê, sou. Então, o ponto é que Deus se revelou lá como o eu sou, da qual se extraiu ali o tetragrama, né? Da qual muitos pronunciam Yavé, Yehová, Javé. E também tem, tá, aí, Yah, ou Já, como alguns falam. Então, Yah aí também é o nome de Deus, tá? Que em hebraico é parecido com Yavé ou Jeová. Então nós temos aqui Halelu, Yah. Então o que é aleluia? Aleluia é isso, Halelu, Yah. Juntos os dois, aleluia, Haleluia. Então qual é a pronúncia? Aleluias, plural, ou aleluia? Lembrando que é só para matar a curiosidade, tá? Não vai mudar aqui o sentido não. Vamos lá. Primeiro nós temos então a palavra Halelo. Aí está aí o hebraico, Halelo. O que quer dizer halelo? Está lá em cima, louvor, louvem, adorem. Então, halelo, mais uma vez, louvor, e a junção que eu já disse, Yah. Yah, que quer dizer Senhor. Então, por que muitos não pronunciam aleluias no final? Porque halelo já é plural, louvem. Plural de halel, halel ou halel. Então, halelo já é um plural de halel. Então, o que quer dizer halelo? Louvem, adorem, no plural. Então, muitas pessoas às vezes falam aleluias para dizer o quê? Quando fala aleluia, que são muitas aleluias, e muitas para exaltar ainda mais, para dizer que Deus faz. Só que essa palavra, o plural dela não está no ias no final, aleluias, porque ias aqui é um erro, uma vez que Iá já é Deus. Então, quando você bota Iás, há quem diga que dizer aleluias está dizendo que louvor aos deuses, como que Iá, você daria plural para Iá, Deus. Então, no plural de Iá seria deuses. Então, há quem diga que dizer aleluias é dizer louvor aos deuses. Então, todas as vezes que você vê essa palavra, ela sempre está aqui, ó, Iá, 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 nunca Iás. Então, você nunca vai ver na Bíblia aleluias, com S, aleluias, plural. Ela é aleluia, aleluia, aleluia. Então, por isso, há quem diga, e se você vê o grego também, o grego é a mesma coisa, sempre está Iá, nunca Iás. Então, alguns vão dizer que não é bom que se pronuncie aleluias, porque você está dizendo louvor aos deuses. Tá, gente, isso aqui é uma questão só para matar a curiosidade. Se você fala aleluia, aleluias, se é para Deus, para louvor a Deus, para a glória de Deus, o mais importante é isso. Só para tirar uma curiosidade e responder a quem me pergunta sobre esse tema, esse assunto. Eu acho que ficou bem esclarecido, tá? Então, geralmente a pessoa, uma vez descobrindo isso, a pessoa costuma falar agora só aleluia.
Então você vai dizer aleluia, 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 ok? Baseado em halelu e ia. Fica à vontade, só para matar a curiosidade. Fechando, pois, a aula, sim, conclusão. No decorrer das 5 sessões do livro dos Salmos, podemos perceber que as composições poéticas nele contidas não são apenas flagrantes de almas exultantes e eufóricas. No Saltério, deparamos-nos com orações, expressões de louvor, dores pessoais e sofrimento nacional. Cada um desses temas foi inspirado por Deus para nos ensinar o caminho da eternidade, fazendo-nos voltar para Ele. Então está muito claro isso aqui, né? Tem as 5 sessões e que estão os temas interessantes que tem lá. O que você encontra de tema? Você encontra gente orando, gente expressando louvor a Deus, pessoas também passando através dessa adoração, mas mostrando um pouco da sua dor, o sofrimento também da nação, Israel sofrendo a luta, mas Deus gloriosamente abençoando, salvando, libertando, né, livrando Israel do mal. A ideia é isso aí, a ideia é que tudo isso, cada um desses salmos serve para um ensinamento, para que a gente entenda que buscar o caminho da eternidade sempre e fazer voltar sempre para Deus, ok? Está aí mais uma aula. Como eu já disse, o vídeo inteiro eu acabei dizendo hoje, está aí meu contato. Sentindo o desejo, irmão, de você aí, pastor, obreiro, sempre sentiu o desejo de nos convidar para estar na igreja de vocês, pregando a palavra de Deus, ministrando aí, quer seja EBD, quer seja seminário teológico, quer seja pregação da palavra, louvor também, minha esposa louva a Deus, eu não arrisco porque eu não consigo cantar, eu não sou muito bom, não é minha área, mas sinta-se à vontade para nos convidar, para a gente possa estar aí com vocês, adorando, bendizendo, exaltando, glorificando o Senhor. A gente vai sempre junto para poder, né, fazer a obra, para que nada, às vezes, de ruim aconteça, até para mostrar que a gente chega num lugar em família, traz até uma base mais forte, as pessoas acabam vendo realmente que a gente está fazendo um ministério com seriedade, a gente leva tudo na seriedade. Então, se você entrar em contato conosco para que a gente possa na igreja de vocês, você vai descobrir que é muito fácil, não tem nenhum tipo de problema, nenhum tipo de questão que a gente coloca, nenhum tipo de critério, nada não, é só entrar em contato e a gente vai dar glória a Deus junto aí, tá? Fica com Deus, até a próxima aula, um grande prazer estar com vocês, até a próxima, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus.